de Deus, que apresenteis os... Boa noite a todos, boa noite a quem está online e a quem vai assistir a gravação depois. Espero encontrá-los bem. Estamos aqui, mais uma live da vida espiritual, procurando sempre aplicar no dia a dia nosso, da Academia Dynamis, da Dynamis, com os nossos contratados, para a gente pôr em prática o cristianismo, né? Não ficar na religiosidade de ir na dita igreja, que não é uma igreja, edificação não é igreja, biblicamente falando, da forma cristã. Igreja, na verdade, é pessoas que têm Cristo juntas em reunião, podemos considerar isso até uma igreja, nesse momento, e para a gente pôr em prática na vida do dia a dia, né? Então, você está comentando agora que a gente pode ver um outro parceiro que, de repente, está sendo guiado pelo dinheiro, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque ser guiado pelo dinheiro é exatamente o contrário do cristianismo. Nós temos que ser guiado pelo Espírito Santo. Mas, sem delongas, boa noite, Adilson. Boa noite, uma boa noite a todos aí. Mais uma vez aqui reunidos para a nossa live, né? Esse bate-papo aí. Exato. De toda a quinta. E hoje eu troquei umas ideias aqui com o Adilson de falar de planejamento. Exatamente, porque a palavra planejamento, eu mesmo, há pouco tempo que descobri que estava na Bíblia, né? Para mim, planejamento sempre estava. Tinha que planejar tudo, uma viagem, planejar sair do fim de semana, enfim, tudo tem que planejar, e principalmente no trabalho, né? Nós somos aqui uma academia de engenharia geotécnica, então tem que planejar o trabalho, atender o cliente com qualidade, com prazo. E a gente percebe que essa história de planejamento, Adilson, é cruel, é cruel. Parece que tudo é motivo para as pessoas justificarem o porquê que não vão atender o prazo. E não entende que é a falta do Espírito Santo que certamente está torcendo as coisas, e elas não devem viver dentro delas, em termos do homem interior, né? Elas acabam projetando para fora, que é exatamente o que o inimigo quer. O que você acha disso, Deus? Na verdade, se nós olharmos a Bíblia a partir do Gênesis, a gente vê que Deus é um Deus de planejamento, né? Desde a parte da criação, a sequência da criação, né, do mundo, ele manteve uma ordem, né? Ele teve uma sequência na criação. Ele tinha um planejamento sobre isso, né? E nós, quando vemos ali a sequência toda, né, a gente percebe esse planejamento, a preparação de tudo, né, para que depois fosse criado o homem, as coisas se desenvolvessem, né? Ou seja, Oi? Ou seja, o planejamento era antes que o mundo fosse mundo. Antes que o mundo fosse mundo, né? Deus é um Deus de planejamento, um Deus que tem as coisas tudo no controle, né? E nós vemos exemplos, né, durante, assim, em toda a Bíblia, uma questão, Deus planejando, Deus instruindo, Deus mostrando como tem que ser feito, né? Mesmo Jesus, ele tinha um sistema de planejamento, ele planejava, ele organizava as situações, os eventos, para que tudo atingisse o seu objetivo. E era perfeito em atingi-lo, né? Sim. Inclusive, a própria Espírito Santo escreveu a Bíblia, porque foi ele que escreveu através dos seres humanos, né? Exato. E a perfeição, né? Quando eu vejo alguns colegas seus aí que eu fico estudando, e que eles costuram, eu falo costura a Bíblia, né? Ele pega um versículo aqui que liga com o outro lá, e liga o outro lá no Gênesis, e o outro no Apocalipse, e põe uma coisa extremamente exata, né? É uma linha contínua, né? Que vai sendo, eu diria assim, montada, né? Através do tempo, mas tudo organizado. Quando você faz um estudo bíblico assim,
mais aprofundado, você começa a perceber a lógica de tudo, o tempo, né? O momento das coisas e tudo mais. E já está planejado até o futuro, né? Exato. Tanto que está planejado que o livro do Apocalipse, né, que todo mundo tem medo, não, mas Apocalipse quer dizer revelação, revelação de tudo que está planejado, que Deus tem planejado e que vai acontecer, né? Para o cristão, o tal do fim do mundo, que é fim do mundo, né? Na verdade, as boas novas da vida eterna. Sim. Então, lá em 1 Coríntios, que fala, né? Pois Deus não é Deus de desordem, Ele é um Deus de paz. E para que haja paz, não pode ter bagunça, né? Então, tudo que Deus fez e faz, Ele já tem vamos dizer assim, o fluxograma das coisas, né? Então, Ele não é um Deus de confusão. E aí, quer dizer, na minha vida, né, que na verdade a gente está fazendo um trabalho de testemunhar a minha vida e todos vocês me apoiando aí, e não que não possam junto comigo testemunhar as vossas, né? Mas eu lembro que um belo dia, faz acho que mais de uma década, eu criei os 10 mandamentos, né? Sim. Eu não tinha a menor noção que eu tenho hoje. Em relação a hoje, eu não conhecia nada, né? Eu não tinha... Na verdade, era um bebê espiritual, né? Um recém-nascido. E os 10 mandamentos têm uma lógica incrível para mim, né? E para você colocar em prática, faz quase 30 anos, eu vou chutar, 20, 30, né? E a gente não consegue, porque tudo é motivo para não concretizar aqui. Tudo é motivo. E é o inimigo, né? O inimigo atuando, porque não quer planejamento, né? Ele quer o contrário do planejamento, ele quer bagunça. Sim, ele é o rei do caos, né? Tanto que uma coisa, você falando de planejamento, né, e colocar regras, né? Tem um texto lá em Abacuque que fala assim: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Então, o sentido desse versículo mostra o quê? Que devemos planejar cuidadosamente, escrever, né, para que tenha uma visão maior do que deve ser feito. Planejar, agir, né, falar, ensinar, mas eu diria assim, concretizado materialmente, né, escrito ou por computador hoje, para que as pessoas se habituem, né, e entendam o que está sendo ali mostrado, né? No caso da organização, né, desses 10 mandamentos que você escreveu em relação à empresa, desenvolvimento, né? Então, é importante isso, né? Você vê que já estava escrito na Bíblia o que deve ser feito. É impressionante. E aí que eu vejo também o seguinte, né, no que confere a minha pessoa, que o Espírito Santo já tinha me soprado isso, eu não tinha nem noção, pelo menos a que eu tenho hoje, não tinha, né? Talvez era uma noção religiosa, era como eu falei, bebê espiritual. E hoje eu olho e eu falo, nossa, 20, 30 anos eu escrevi isso aqui. A própria missão, né, nossa, ela fala assim, nossa, não fui eu que escrevi, é o Espírito Santo que escreveu. Não só através da minha pessoa, talvez de outras pessoas que estão com a gente. Sim. Mas o que é importante tocar, né, Adilson, é que o inimigo, né, ele pega todos nós. Ele pega todos nós. Se ele não pega numa curva, ele pega na outra. E quando o grande problema nosso é quando ele pega a gente e a gente fica chateado por ter errado, vamos dizer assim, a gente não lança para dentro. Quando a gente lança para fora, aí o inimigo sorri, ele racha de rir, né? Porque é tudo que ele quer que você projete isso no outro. Sim. Não olhe dentro de si, né? E aí que vem a confusão, né? Porque aí começa a agressão. A questão de assumir o erro, né? Reconhecer o erro.
também na palavra a gente vê, né? A questão do arrependimento não é questão de remorso. Arrependimento ali tem o sentido de mudar de direção. Entender, saber que errou, né? E tomar a direção do correto. Essa é a atitude. Não lançar o erro, né? Continuar a persistir e ainda culpar ao terceiro, né? E falando em planejamento e juntando aí, eu sempre lembro que João Batista veio antes, né? Para tipo preparar o para caminho. Cristo, preparar para Cristo. Então isso vale para mim, para você, qualquer um, né? Primeiro se arrepender de um erro, se eu saber do erro para me arrepender, né? E aí então espiritualmente eu vou até me alegrar, porque cada vez que eu erro eu estou, na verdade, ascendendo espiritualmente. É o contrário do que o inimigo põe na cabeça da gente. Não é isso, Deus? Nós temos que aprender, né, com os nossos erros. Né? Aprender, entender onde erramos, né? E tomar o rumo certo. Tomar o caminho certo. Eu estou falando uma coisa meio paradoxa, que é a hora que eu vejo o meu erro, em princípio, eu não gosto, eu quero culpar alguém. Mas, à medida que eu espiritualmente começo a ficar fortalecido, eu fico triste e daqui a pouco alegre. Porque eu falo assim, eu cresci um pouquinho mais, eu fiz mais um tijolinho de Cristo em mim. Porque agora eu me arrependi de mais um erro, agora vou mudar. E aí o Espírito Santo fala, então agora faz isso. E ele fala, faz isso. E você vai fazer aquilo que ele mandou. A experiência de obedecer, né? Entender o comando, o obedecer é que acrescenta. Né? O obedecer é que vai acrescentar, não a gente teimar, né? Nas nossas próprias ideias, né? Que acabam ele não levando a nada, né? Mas é contagiante, né? No sentido negativo, quando você está no mundo, né? Quando você está com jovens espirituais ou imaturos espirituais, para não dizer ímpios, né? Você está numa situação onde tudo que você vai falar, se você ameaçar que é um erro, você já vai a pessoa vai justificar, né? Justifica, explica, fala e tal, e ela não se apercebe disso. Não se apercebe. Não se apercebe. Por causa dessa imaturidade. Eu hoje, com um pouquinho mais de maturidade, eu percebo isso e tento cortar, né? Para não deixar o inimigo ganhar força. E às vezes é difícil, porque ele reage forte na cabeça do outro. Né? Sim. Porque outro dia nós falamos até sobre isso, né? Se você é igual, você entende igual. E se você não é igual, você não vai entender igual. Se você é nascido de novo, você entende o que o nascido de novo fala. É diferente o que é mostrado. O entendimento que um tem e passa para o outro é alcançado. Mas, às vezes, a rejeição, né? Se eu não tenho a mesma visão. Você me falou uma coisa muito importante de uma situação que eu vivi. É o seguinte, você conhece uma pessoa e essa história eu vou falar de sintonia. E o que você fala, a pessoa fala, entendi, parece um jogo de ping-pong onde os dois estão lá, pá, 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 pá. Uma beleza. Parece que o inimigo, ao ver isso, ele começa. Ele vai pegar uma brecha em uma das mentes para aquela bolinha que está lá, pá, 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 cair fora. Para alguém dar um tomo fora. E aí, a coisa desanda. Ou seja, então, você tem uma afinidade com a pessoa incrível, e essa afinidade o inimigo vai lá e torce um pouquinho, sutilmente. E porque a pessoa, né, escuta outras que envenenam. Então, o veneno vem, né? E a pessoa vai se envenenando e vai tirando a sintonia. O que você diz aí? Então, mesmo para o cristão, né? Que quando eu falo cristão, é o cristão verdadeiro, né? A Paula adverte lá para a gente tomar cuidado, né? Com os dardos envenenados que o inimigo lança. Ele lança. Ele está constantemente nos
atingindo com dardos envenenados, e vem na mente. Se você dá abrigo, né, a algum desses dardos, você acaba abrindo brecha e criando uma situação de conflito, às vezes, se você não tem entendimento de que aquilo é, de fato, um dardo mandado pelo inimigo. Por isso, até aquilo que você citou a semana passada, do vigiar e orar, né? Essa vigilância tem que ser constante. Todo cristão tem que ser essa vigilância, né? Quando lá em Efésios fala do escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do inimigo, tem tudo a ver com isso também, né? A tua vida de cristão, ela é bombardeada o tempo todo, dependendo de como você está espiritualmente, você rejeita esses dardos, né? E continua em frente, né? E mantendo a boa sintonia, o bom relacionamento e tudo mais. Mas nós somos constantemente atacados. Não só assim mentalmente, como também fisicamente ao nosso redor. Né? Agora mesmo nós estamos falando de situações que estão passando, em questão de obra, em questão de coisas acontecendo, né? A gente pode... algumas coisas são falhas do homem, mas muita coisa é artimanha do inimigo ali, tentando criar, né, conflitos. Hoje, até pelo evento que aconteceu, eu falei o nome, aviso, né? Me saiu a ideia de que é aviso, só um aviso, né? Para mim, é ele querendo realmente arrebentar, né? Sim. Como sempre, né? Não vai mudar, não vai mudar. E engraçado como ele ciranda, né? Ele vai, a partir de uma situação, ele vai levantando, né, ao redor pessoas e etc, etc, que muitas vezes para conflitar, né? Não para apaciguar e Nunca. ajudar, né? Nunca. Ele não é propositivo, né? Ele é inimigo mesmo, é inimigo bom. Ele é amigo do caos, né? Amigo. De criar caos, confusão, essas coisas. Então, nós temos que entender que Deus é um Deus de paz, de ordem e paz, né? É como está escrito, né? Que Deus é isso. Ele não é Deus de desordem, mas é um Deus de paz, né? Portanto, sempre que não existir paz, e a paz é interior, né? Você mesmo vê em você. Se eu estou em paz, ninguém precisa me dizer que eu estou, não estou. Para mim não importa, eu me sinto em paz. E assim como às vezes não me sinto em paz. Mas por quê? Algum problema interior também, preciso descobrir. Está faltando alguma coisinha aqui, talvez o Espírito Santo querendo me falar uma coisa, eu não estou ouvindo, estou me sentindo mal porque não estou ouvindo, ou vai acontecer um evento, né, que parece que você já tem uma premonição que vai acontecer alguma coisa, que não sabe de onde vem, mas vem acontecer alguma coisa. Se fala muito em premonição, né? Muito premonição. Mas é verdade, né? O Espírito Santo, ele é o nosso guia, né? Ele é o nosso consolador, ele é guia, conselheiro. Basta nós ouvirmos, né? Eu vou até ler o texto que eu pus aí para a gente pegar alguns textos de fora do nosso diálogo. E está escrito aí, né? Todo mundo pode ver no bate-papo. Ser cristão no mundo em que vivemos não é uma tarefa fácil. Quem diz que ser cristão é fácil está redondamente enganado. Cristão é ser um pequeno Cristo, e Cristo, acho que não precisa dizer o que passou, né? Os desafios do dia a dia, as provas, lutas e tribulações tentam a todo momento nos afastar da nossa fé. Essa que é a jogada do inimigo, não ter fé. Ele quer sacrificar tanto a gente, né, para a gente querer lidar com os nossos esforços. Exato. E uma outra questão, se nós nos abalamos, o nosso testemunho vai água abaixo. Então, aí
aqueles que olham para nós ou buscam exemplo na nossa vida, em situações difíceis, né? E como você falou assim, que abalam a nossa fé, o testemunho de fé em Deus, né, começa a ir por água abaixo. Solapar, solapar. Solapar, É, exatamente. é triste, porque você tem que testemunhar, vai tomar pancada de tudo quanto é lado e tem que manter ainda sereno. Sim. E hoje eu vejo isso como vejo como alegria, porque eu sei que Deus está me lapidando. Ele dá pancada, 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 mas é porque ele me ama. E aí, Adilson, eu lembro do meu pai. O meu pai gostava de dar uns tapinhas, sabe disso, né? Puxa vida, eu me lembro que depois que ele morreu, eu falava, poxa, ele devia estar aqui para me dar mais tapa. E aí, depois, agora eu comecei a entender que Deus dá tapa todo dia em mim, né? Do jeito que Deus age, exatamente para ser um filho dele cada vez melhor. Isso vale para todo mundo, né? Não tem um mérito maior que qualquer outro. Né? Continuando Então, aqui a leitura. Pode falar, Deus. Não. Pode dar continuidade. Você estava falando. A outra frase é: mas não podemos desistir, sim. E quando o assunto é planejamento, é sempre bom que lembremos da palavra do Senhor nosso Deus. E aí vem Provérbio 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. E aí, como que... Então, mais ou menos nós já falamos isso, né? Aquilo que a gente coloca para Deus, nós podemos ter planos, né? Ter sonhos, ter planos. Mas a aprovação nós temos que buscar em Deus. Aqui fala para confiarmos a Ele tudo isso, né? A nossa vida mesmo, né? Tudo que nós pensamos e queremos. E quando ele fala que os seus e teus pensamentos serão estabelecidos, é quando você está de acordo com os planos de Deus para a tua vida. Né? Então, existe esse versículo, né? É interessante, mas existem tantos outros versículos que complementam esse pensamento. Pode falar aí. Né? Se você lembrar. Então, são que eu diria assim, a palavra é confiar, é se entregar mesmo, receber o direcionamento, ser obediente, né? Fazer aquilo que vem ao teu coração para ser feito, e sempre dentro do limite da palavra de Deus, né? Sempre dentro do limite da palavra de Deus, né? Não, por exemplo, lá em Provérbios, né? Acho que você colocou aí na lista. Na lista. Provérbios 23:4, diz assim: não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Né? Ele fala assim, não te obrigues, ou então te afadigues para enriquecer. Evita aplicar isso ao teu espírito. Porque muita gente vai por conta própria. Não apresenta, não confia a Deus aquilo que ele está pretendendo, para que Deus aprove, Deus abençoe, Deus mostre o melhor caminho. Né? A chave aqui é assim, trabalhe não para ser rico. Isso. Né? Não seja essa o objetivo, ser rico, mas trabalhar para quê? Para proporcionar testemunho de honestidade aos olhos, não só aos olhos de Deus, mas aos olhos dos homens. Esse é o significado aqui, né, desse não te canses para enriqueceres, não te afadigues para enriqueceres, mas tudo aquilo que você pensa, sonha, coloque tudo nas mãos de Deus, né, para que você faça exatamente obedecendo a palavra dele e cumprindo o propósito dele. E como os planos dele são sempre bons para as nossas vidas, nós podemos confiar, né, que vamos ter sempre o melhor
e dar bom testemunho para aqueles que nos olham, né? Nos veem. E se não der certo, né, Deus? Se não der certo, mesmo assim aquilo é para a tua bênção, ou seja, é para você galgar espiritualmente. E a questão do não dar certo é porque em algum momento a gente saiu da linha, né? Porque para Deus tudo dá certo, porque está planejado. Outro dia acho que eu escrevi isso, Adilson. Até quando não dá certo, porque é Exato. espiritual. Até quando no mundo não dá certo, para mim dá certo porque eu tenho uma visão espiritual daquilo. Então, exatamente. Tudo é bênção. Tudo é bênção. Ah, perdi uma bênção. perna. Realmente ninguém gosta de perder perna, mas tem alguma razão, né? Se Deus quis que eu perdesse. Aquele cego lá, quando tem uma passagem que é o cego lá, que perguntam, mas ele é cego porque o pai não sei o quê, porque não sei o quê, e Cristo vira e fala que é para a glória de Deus, né? Como que é? É isso, né? Para a glória de Deus, porque ele seria curado e seria um testemunho, entendeu? Assim como, puxa, a gente falou na semana passada que morreu e ressuscitou. Lázaro, no caso? Lázaro, que era para glória. Ele por si era o testemunho, né? Sim, um fantasma exato. andando. Um fantasma andando. O cara morreu, enterraram lá, que era com a pedra lá, enfim. E o cara ressuscita. Quer dizer, onde que ele ia, estava testemunhando, ó Deus aqui, estou vivo. Exato. Né? Então, a questão do planejamento, a questão da ordem e decência, tudo é importante, né? Trazendo para o lado assim de trabalho, né? E tudo mais. A gente vê não só o exemplo de Deus, quando a gente vê a organização que ele dá para o povo quando foi liberto do Egito, toda aquela sequência de organização passou para Moisés, a orientação daquilo, como deveria funcionar, né? Então, ele é muito organizacional, né? Deus. Ele gosta das coisas com ordem e decência. Inclusive, a nossa bandeira está lá, ordem e progresso. Ordem e progresso. Para ter progresso, você precisa ter ordem, né? Então, Deus é tremendo nessas coisas. A gente percebe na Bíblia tudo isso, né? Mesmo Jesus, né? Ele tinha um planejamento em todas as coisas. Teve um momento lá que ele enviou 72 discípulos. Nós só ouvimos falar de 12, sempre 12, né? Mas 72 ele enviou. Eu até penso na minha cabeça aqui que era Jesus, os 12, e aqueles 12 mentoravam mais 6 cada um, né? É uma especulação. Mas Jesus, quando enviou esses 72 discípulos, ele deu ordens explícitas, tudo o que eles podiam e não podiam fazer, para que obtivessem sucesso na empreitada, que era o quê? Pregar evangelho, curar doentes, expulsar demônios, essas coisas. Então, no começo lá do texto de Mateus, é falado isso, que ele enviou 72. Depois, eles voltam. E eles voltam o quê? Cheios de alegria. Por quê? Tudo aquilo que eles obedeceram funcionou para que eles tivessem sucesso naquela empreitada. Então, mas Jesus foi extremamente detalhista naquilo que eles deviam ou não fazer. Agora, Adilson, Jesus, nesse momento, ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sim, também sempre. é. Esses discípulos, como foi antes de Pentecostes, esses discípulos já tinham o Espírito Santo? Não. Não tinham, né? Estava guiado pelo homem Jesus Cristo. Sim, eles tinham ali a orientação direta de Jesus e eles tinham fé em Jesus, né? E eles usavam o nome de Jesus para praticar esses milagres, né? Ou seja, Jesus tinha o Espírito Santo e ele,
como homem, orientava esses que obedeciam à risca e tinham fé nele, como homem, Sim. não tinham ainda o Espírito Santo. Porque depois de Pentecostes, que esses homens, então, se tornam homens maravilhosos, né? Muito Então, mais por causa da vida espiritual. e um pouco antes, né, a gente vê que Jesus sopra sobre os 12, um pouco antes de ele ser Ah, assunto, depois da sua ressurreição e ser assunto aos céus, né, ele sopra sobre os 12, né, e eles ali aí, então ficam aí, cheios, né? aí tem Espírito Santo, Mas né? esse grupo, né, eles não, eles simplesmente obedeceram É um homem. ou levaram à risca e usaram o nome de Jesus. E aí, Deus, que me ocorre agora é que quando fala que a liderança, né, ela é liderança delegada, parece que é um termo que não é muito adequado, mas, na verdade, a liderança, vamos usar delegada por enquanto, ela é porque eu tenho Cristo, ou pode ser uma liderança que está sendo guiada por Deus por alguma razão. Mas o que é Sim, importante da liderança, para você cristão seguir aquela liderança, é ver Cristo nela. Se você não vê, você cai fora. sim, sim, Né? Se você tiver opção, né? Porque do jeito que está acontecendo aí exatamente. na sociedade, daqui a pouco a gente vai ter mais opção. Aí vai ser a Sim. morte, né? Como está sendo lá no Afeganistão, né? Então, mas não vamos chegar nesse assunto, que é bem mais triste, mas é o que vai acontecer daqui a pouco. Mas, enfim, É, é interessante que Jesus Cristo, nessa passagem, ele dá uma ordem como homem, como líder. sim, sim, Né? como Os outros líder. é como se fossem ímpios, eles não tinham Espírito É, Santo, mas acreditavam naquela liderança. E quando eu vejo a liderança, as lideranças que estão hoje, sob a cabeça dele, sendo regida pela cabeça dele, se o liderado não vê essa fé, esse Cristo no líder, não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? ah, no caso ali, né, era uma autoridade delegada. Jesus delegou a eles autoridade para uma finalidade, que era curar, expulsar demônios, né? Que implica cura de maneira geral. Mas o que importa são as regras que deviam ser seguidas. Existia todo um processo. Toda uma obediência. Obediência àquela orientação daquele líder, né? E as coisas funcionaram por causa disso. Agora, por exemplo, o caso do Judas, que acho que é uma situação antes, né? Acho. Ele. Aí você me corrige Aqui, aí. nesse caso aqui, Judas foi depois. A Judas traição de Judas, no tempo foi antes disso, ou na, foi depois? esse episódio do 72 foi antes da traição de Judas. Ah, então Judas era um deles. Judas era, não sei se era um dos 72, tá? Não era um dos 12? Poderia, hein? Devia ser um dos 12, porque Judas morre e depois que vem Paulo, não é isso? Ou não? É. Tem alguma coisa aí que eu queria aprender também. Não, então, esse episódio aqui é antes, bem antes da traição de Judas. Judas era um dos discípulos de Jesus, né? Isso. Mas Pode ser que ele estivesse nesse grupo aqui. eu acho que eu acho, é lógico, estamos especulando aqui, mas não tenho conhecimento. Me parece que ele era um dos 12, pelo que eu Não, entendo. Mas, Judas era um dos 12. então ele também recebeu Sim, as ordens e obedeceu. sim. O que eu queria chegar, Deus, é o seguinte: se Judas, nesse momento, era um dos 12, ele obedeceu e ele ficou alegre, porque ele fez o que Jesus falou e voltou com alegria, como que ele pega e torce? Porque depois ele vira casaca, vamos dizer assim, né? Eu só não tenho certeza, Mauro, eu precisaria até dar uma verificada, eu estou falando de memória aqui, se os 12 principais foram junto com esses 72. Entendeu? Tá. O staff de Jesus eram os 12, inclusive Judas. Esses outros tantos
eram outros discípulos, Entendi, né? entendi. Pode ser que esses 12 não tenham ido. Esses 12, eles não são do grupo, aliás, os 72, eu entendo que talvez não seja do grupo dos 12. Eles fazem Ah, parte, são agregados ali, mas não foram escolhidos, né, para ser do staff principal. Judas foi. bom, é uma coisa para a gente voltar a estudar. Eu preciso até depois dar uma lida e relembrar esse fato. Eu queria pegar um outro gancho aqui que está na minha cabeça desde que eu li. Esse Provérbios 16:3, eu vou até ler de novo para relembrar aí os que estão online e os que estão ouvindo a gravação. Diz assim: confia ao Senhor as tuas obras. Quando se eu lesse esse texto há décadas atrás, quando põe tuas obras, eu ia pensar das minhas obras, enfim, das coisas que eu faço, né? E depois ele diz assim, então, tuas obras, é o que eu faço, perfeito. Depois vem, e teus pensamentos serão estabelecidos. Quando eu falei teus pensamentos serão estabelecidos, se você é filho de Deus, a hora que você for obrar ou fazer qualquer coisa, o Espírito Santo vai te dizer o que é para fazer. Sim. Tá certo essa leitura? O entendimento é esse mesmo. É esse, né? Porque você vai confiar, como é que você vai confiar em Deus se você não tem uma ligação com Ele? Isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando o ímpio, né? Quando vou falar até ímpio, vou falar do jovem espiritualmente, né? Do nenê espiritual. Eu, há 10 anos atrás, se eu lesse isso, eu ia ler de uma forma torta, imatura espiritualmente. Porque eu não ia ver que essas obras, primeiro, parece que são as coisas que eu tenho que fazer com o meu esforço. Esse é o primeiro erro. Segundo, quando falar teus pensamentos serão estabelecidos, vai de novo achar que sou eu que vou estabelecer os meus pensamentos. E aí, pronto, são 2 erros. Eu vou ler a mesma coisa e vou achar que vou continuar achando que são os meus esforços. Ou estudar mais, trabalhar mais, sei lá o que mais, para poder ter as minhas obras. E o engano aí que essas obras têm um nível, no nível espiritual, ou seja, é da edificação de Cristo em nós. No plano horizontal é simplesmente um mecanismo para construir Cristo em nós, não é a obra de uma casa, não é Ele crescendo em nós através dessas circunstâncias, né? E quem vai dar os teus pensamentos serem estabelecidos é o Espírito Santo que estabelece, não é tua mente. Sim. Não é isso? Não, Deus é que vai estabelecer, né? Tem uma tradução que fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso, isso. Essa é uma pegada incrível, né? Porque a gente cai na cilada de fazer, vai fazer para o filho, vai fazer para a mulher, para o marido, vai fazer para o amigo, vai fazer para o cliente. Não, você não está fazendo para essas pessoas, você está fazendo para Deus. É isso? Exatamente. Você vê nesse texto aqui, que está um pouco diferente, né, a tradução, que é consagre ao Senhor tudo o que você faz. O que é tudo que você faz? É tudo. É você. Tudo, literalmente. O que você é. Então, se você consagra a tua vida, né, os seus planos, né, serão estabelecidos segundo o padrão de Deus, segundo a orientação de Deus, segundo a direção de Deus, né? Quando eu falo direção de Deus, entenda aí o Espírito Santo falando ao nosso coração, né? Toma esse caminho, não toma. Ele traz alegria no momento, aí ele traz um peso no outro momento, para você ser direcionado, né, nas escolhas que vão ser feitas. E aí que entra, né, que os planos serão bem-sucedidos. Por quê? Porque você está seguindo a orientação de Deus, porque você consagrou tudo a Deus. Tudo. O problema, eu usava um termo há um tempo atrás, é o primeiro amor, né? Vou falar o primeiro amor. O primeiro amor é Cristo, né?
E para as pessoas é meio difícil, né? Primeiro amor é Cristo, mas, sei lá, eu tenho meu marido, minha mulher, eu tenho minha namorada, eu tenho meu carro, né? E a gente fica, como que eu vou poder primeiro ter amor por Cristo, né? É exatamente a deficiência espiritual para isso, né? Porque esse amor é exatamente, você vai amar os filhos, a mulher, o marido e qualquer outra coisa, você primeiro amar a Deus, porque se você não amar a Deus primeiro, você não vai amar certo ninguém. Não é isso? Amar a Deus sobre todas as Sobre coisas, todas né? as coisas. Essa é a ordenança que tem. Nós temos Deus acima de tudo, né? Inclusive da nossa vontade, do nosso eu e tudo mais. Deus é o Senhor. E ele tem que ser o Senhor da nossa vida. É tudo para a glória dele, Tudo para a literalmente. glória dele, né? E é assim que, né, vamos dizer assim, é um modo de vida que nós devemos ter. Isso. Estilo de vida, modo de É um vida. estilo de vida, né? Ouvir ao Espírito Santo, obedecer, porque não adianta nada eu falar assim, eu tenho Espírito Santo. Aí o Espírito Santo fala comigo, eu não obedeço, e daí? Né? Aí que entra essa parte de consagrar tudo o que eu sou, né? e obedecer. E literalmente, né? Não ouve o Espírito Santo e ouve o outro ser humano. Sim. Por isso que a gente não deve ficar escutando os outros fazendo fofoquinha. Exato. Se você chegar aqui para mim e começa a falar de uma pessoa que está ausente, eu posso até, por educação, falar, eu tenho que cortar. Não vou falar do fulano. Nem que seja do meu irmão ou do teu irmão. Não vou falar, ele não está aqui. Né? Meu capricho, eu não vou falar nem bem, porque se ele... Por que eu vou falar bem dele se não está aqui? Chama ele, estou falando bem de você. Né? Para não falar nas costas. Né? Não faz... Porque o inimigo, ele pega nesse ponto e vírgula. Exatamente. Qualquer ponto e vírgula serve de alavanca para derrubar uma série de coisas, inclusive relacionamentos, né? No nível horizontal. Exato. E aí que vai até refletir no nível vertical, né? Exato. Porque então, é o teste que Deus está fazendo. Deus está testando a gente, eu diria. Eu não sei se seria um teste de Deus, mas é a vida, né? Nós temos que manter o padrão de Deus na nossa vida. Esse é o desafio. Eu falo teste, talvez é por causa da linguagem de engenheiro, porque o Jesus Cristo fala que ele foi provado. Tentado e provado. Isso. Como eu falo provado, então eu, como corpo de prova, eu falo, então é um teste. Essa linguagem meio engenheiresca. Mas o importante é a gente entender que Deus, em todas as circunstâncias, ele sempre está querendo o melhor para nós. Não é nem bom, é o melhor. É o melhor. É o melhor. Né? E o duro é porque, quando você escuta o ser humano, vem lá a sua mulher, o marido, enfim, o filho, com umas buzinadinhas no ouvido, para você cair no amor que não é o primeiro. É o segundo, terceiro, mas não é o primeiro. Aí, pronto, cai na cilada do inimigo. E vira intriga. É interessante, né? Mas é exatamente isso. Se você não está fortalecido espiritualmente... Agora, a chave, Mauro, a chave é novo nascimento em todo o tempo. As pessoas nascerem de novo para viver segundo o padrão de Deus. E, principalmente, ter a vida eterna. Não serem condenados eternamente. Eu bato nessa tecla, minha tecla de novo nascimento até gasta, né? Não, mas é a chave para tudo. Tudo isso que nós estamos falando aqui, para o nascido de novo, talvez não tenha nenhum... Quer dizer, para o nascido de novo vai ser entendido. Agora, para aquele que não nasceu de novo, muita coisa vai ficar no ar. Né? Sobre isso, do ponto, né? Nasceu de novo e não nasceu de novo,
eu tenho entendido, até por conta minha mesmo, do que eu estou testemunhando, que eu vivi muitas décadas que eu acho que era um nenê espiritual. Então, eu tinha nascido de novo, eu estava sendo guiado, não tinha discernimento que estava sendo guiado, estava fazendo coisas certas, coisas erradas, que todo mundo aqui faz, né? Mas não tinha discernimento. E se eu escutasse as coisas que tentavam pôr no meu ouvido, fala que ouvido não é pinico, né? Se eu não desse o direito para... O cara vinha falar alguma coisa, eu fugia. Isso era o Espírito Santo me dizendo, não escuta, não escuta. Agora, por um apego, às vezes, de familiar ou de amizade, que é coisa do plano horizontal, você começa a escutar o seu bom amigo. Ele é bom amigo, mas ele começa a falar umas coisinhas, e ele não está pensando que está sendo usado pelo inimigo e pondo veneno na tua cabeça, na tua mente. Até nesse verso lá que nós lemos, naquele Provérbios 23:4, que ali fala assim, na segunda parte fala assim, dá de mão a tua própria sabedoria, né? Que eu diria assim, deixa para lá a tua própria sabedoria, tem a ver com o quê? Evite a sabedoria mundana. A sabedoria mundana. Bem Que lembrado. convence o quê? Que vem tentar convencer, principalmente, usar de todos os meios para obter riquezas, obter vantagens, né? E o Espírito Santo ele nos adverte nesse sentido. Como você está falando aí, né? Você era divertido. Agora, você ouvia. E muitas vezes, se você não ouve, acaba entrando em roubada, né? Eu entrei roubado e muitas vezes não entrei, né? Mas o problema é a sedução do plano horizontal. Sim. É por isso que o Pai Nosso fala, não deixeis cair em tentação. Exatamente. Porque bobeou, você está caindo em tentação. E é contínuo, né? Isso. Quando Jesus fala assim, ele ora a oração intercessória, ele ora a Deus e fala assim, rogo que não os tire do mundo, mas os livre do mal. E nós sabemos que o mundo jaz no maligno. E nós estamos sujeitos a constantemente ser atingidos, né, pelas coisas do mundo na nossa vida. Tem uma coisa, né? O inimigo ele não vem com cara feia. Não, ele é sedutor. Ele não vem com coisa feia. Ele vem com bonitinho. coisa bonita, com coisa agradável, sabe, com elucubrações bonitas, né? E aí que entra o discernimento espiritual, para que você não entre, né, nessas tentações. E quando eu falo tentação, não é só coisa ruim, parece que é coisa boa. Né? É tentação porque se desvia o que Deus está falando. Sim, exatamente isso. Não precisa ser necessariamente uma coisa que a sociedade diz que é má. Por que tem hoje, tanta filosofia, tanta seita prosperando, e às vezes pegando aí, entre aspas, cristãos, né? Que, na realidade, são cristãos nominais. Mas conhece, já ouviu a palavra, mas acaba enredando, né, em filosofias, em coisas que são bonitas, né? São chamativas, é paz, é bondade, é amor, é um monte de coisa. Exato. Mas negando quem? Negando a cruz de Cristo. Né? Mas está cheio. Que é bem conhecida a teoria da prosperidade, é exatamente isso. Tem. Né? Então, é falado um monte de coisa, com um monte de versículos, né? Mas ali atrás tem algo que está falho. Veneno, né? Veneno, como você fala, veneno. Tem veneno aí. Quem não tem uma formação ou uma base firme na palavra, ou que
acaba sendo derrubado, né? É muito Com fácil, isso. é muito fácil, muito fácil. É. Agora, pegando esse versículo que você já lembrou algumas vezes, Provérbios 23:4, eu queria só reforçar mais aquela segunda parte da frase que diz: dá de mão a tua própria sabedoria. Sim, A nossa sabedoria, se a gente não jogar ela no lixo, a gente vai pecar com ela. É o que está escrito aí, né? então, porque essa sabedoria é aquilo que nós estávamos falando agora, é a sabedoria do mundo. É. Por isso que nós temos que deixar ela de lado, né? Você quer ver uma coisa que eu, como dei aula no Mackenzie 25 anos, né? E eu nunca liguei para o diploma, né? Do papel e tal. Até tenho, acho que está em algum lugar aí um diploma bonito e tal, né? Mas eu, várias vezes eu falei, devia pegar isso daí e já tirar no chão, quebrar, rasgar. Eu sentia isso. Ou seja, eu fui induzido a ser um bom aluno, para ser um bom isso, um bom aquilo. Foi bom, tem um lado bom, positivo. Mas a hora que eu não levei tão a sério como alguns levam. Ou seja, me vangloriar de ser o tal bom aluno, né? Porque quando você é muito intelectualizado, e vou falar do bom aluno, que tira boas notas, que realmente tira... Deus deu o dom para ele, por isso que ele tira boas notas, não é ele que é o bom, é Deus nele, deu aquele dom para ele. Ele começa a se vangloriar, porque agora ele é o tal, ele é doutor, PhD, não sei de onde. Quase que eu falei um palavrão aqui. Não tem nada a ver, espiritualmente tem nada a ver. Ele deveria entender que Deus dá aquele dom para ele servir os outros, com humildade ainda. Não com a arrogância do saber dele. É isso? verdade. E é Verdade. impressionante, né? Impressionante, né? Isso entra aquele aspecto que nós falamos outro dia, a questão do ego, né? A pessoa deixar o ego se levantar, Ou seja, ela acaba cometendo pecado até de idolatria para ele mesmo, exato, né? porque ela começa a olhar para o umbigo dela e não olha para Cristo. Sim. E o que tem de bom nela é o que tem de Cristo. Se não tiver Cristo nela, não tem nada de bom. Não tem nada. Não tem nada. Absolutamente nada. Porque a questão de esforço, né? O esforço para estudar, o esforço é válido. Sim, Né? Todo mundo pode alcançar, né? sim, sim, Desde que se aplique e se esforce e sim, busque, estude, com, que eu diria assim, com honestidade, né? sim, Buscando mesmo conhecimento, sim. qualquer um pode atingir patamares aí no nível horizontal, né? De sabedoria, de formação e tudo mais. Mas a grande diferença vai ser essa pessoa nascido de novo. Aí tudo aquilo que ele aprendeu, né, vai ter uma finalidade maior, vai ter um uso, uma abrangência maior, né, em diversos aspectos, né, de conhecimento, até de como agir com aquilo que ele aprendeu, com aquilo que ele é. Né? Por exemplo, você fala assim, usar a engenharia para o bem da humanidade. Esse é um aspecto, né? O camarada médico usar aquilo que ele tem da medicina em si para o bem do próximo, não pensar somente em dinheiro, né? Mas é o que hoje em dia, É direto, infelizmente, todo é mundo direto. pensa, né? É É, é, dinheiro, é é muito dinheiro. ego. Por exemplo, hoje participei de uma reunião, pessoas maravilhosas, né, geotécnicos, e eu fico olhando e eu percebo, às vezes, alguns trejeitos desse ego, né? Porque a pessoa Entendi. fala e fica lá numa curtição, a mesma coisa que pessoas que fumam cachimbo ou que bebem cerveja, que ficam ali naquela curtição de beber, né? Eu me lembro agora de alguns sábados lá com alguns amigos. Não, tomamos uma caixa, duas caixas. Não, nesse sábado tomei 3 caixas. Eu falo assim, nossa, a curtição era um monte de homens junto, ou é para fumar, ou é para falar de mulher, de futebol. E que tem
de valor nisso. O que acrescenta, né? O que acrescenta? Absolutamente nada. Absolutamente nada. E acaba tendo aquele amor por aquilo que é voltado para o ego e para um grupo que fica ali curtindo o negócio, que é um vazio, um oco. Um oco, não tem nada de Cristo nisso, não tem nada de Deus nisso. Afinal, isso envergonha. Mas isso é exatamente, Mauro, porque falta alguma coisa. Esse oco não está preenchido. Que se você está preenchido, né, nesse vazio que você tem dentro de você com Cristo, isso passa, não faz mais sentido, né? Não Você faz sai mais fora. sentido participar disso, contar vantagem disso, daquilo, sabe? E A esses grupos, diferença é Cristo em você, né? e Cristo esses em grupos, nós. isso. E esses grupos, né? Aí você percebe que de repente alguém nasceu de novo lá e começa a perceber as coisas diferentes, ele se afasta, né? Que é isso que vai acontecer. Aí que se afasta, todo mundo fala: não, mas pô, você é bobo, você vai deixar isso? Você é trouxa, pô, vem aqui, vamos fazer tal coisa aqui que sempre fizemos, sempre vamos lá, sei lá, 1000 coisas que eu podia dar de exemplo aqui, mas e ainda corrompendo o outro para votar, como se o outro fosse bobo, o outro é Sim. bundão, saiu bobagem. O Aí cara volta no final desse versículo aí que nós falamos agora, né? Que o mundo tenta te atrair, né? Constantemente. Ou te manipulando, ou querendo falando, você é bobo, né? Te menosprezando às vezes. Exato, banalizando, né? E se você verdadeiramente não está firmado na palavra, firmado em Deus, a pessoa acaba escorregando, né? Mas voltando aí no tema da noite, né? O planejamento. Então, procurando dar uma concluída, então, se o ser humano não planeja bem qualquer coisa da vida, não precisa ser profissional, mas tudo, é porque ele não está escutando o Espírito Santo. Sim. Não está escutando. Porque Deus é um planejador e ele é organizado, né? Tá cheio, você pega a Bíblia, está cheio de exemplos. Né? Jesus Cristo, por exemplo, né? Quando ele multiplicou os pães e os peixes, ele fez o quê? Mandou o pessoal se organizar, primeiro em grupos de 100 e de 50. O grupo de 100, para quê? Para que houvesse uma distribuição de pães e peixes equalizada, todo mundo recebesse. Organização, né? Visão de organização. E tantos outros exemplos que tem ali, né? Mas o que eu acho que pode resumir para o dia a dia, para o arroz e feijão do dia a dia de quem está nos ouvindo, quer seja online ou gravado, cada um poder ver em qualquer planejamento que ele vai fazer. Que horas que você toma café? Você tem que planejar. Que horas que você leva seu filho na escola? Tem que planejar. Né? Que horas que você tem que acabar tal coisa? Que horas que é a hora da reunião? O que você precisa ter para aquela reunião? Tudo tem que planejar. Sim. Quando você quando você falha, você tem que olhar para dentro de você e não falar, não, é porque furou o pneu do meu carro, é porque o meu filho não queria escovar os dentes, é porque faltou luz. E começa as explicações, os porquês, para não ter cumprido um planejamento. Né? A pessoa deveria primeiro ver, errei no meu planejamento, deixa eu melhorar meu planejamento, deixa eu escutar melhor o Espírito Santo. Primeiro trazer para dentro de si. Né? As circunstâncias vão existir. Agora, as circunstâncias não é para serem fruto de justificação. A circunstância é fruto de crescimento espiritual. Senão, não deu efeito. Né? Não quer dizer que eu planejo as coisas, dá tudo certo. Mas quando não dá certo, eu me arrependo, olho para dentro para não fazer mais. Por isso que eu falo, por exemplo, às vezes, olha, usa um coeficiente de engenharia, a gente usa coeficiente de segurança. Por quê? Porque a gente sabe que
Se a ruptura está aqui, eu quero ficar longe da ruptura. É planejamento. Que se der tudo errado, ainda mesmo assim, não cai o negócio. É planejamento. Agora, por que eu não planejo? Porque eu não tenho Espírito Santo. Ah, mas houve um acidente. Mas olha para dentro de você. Porque aquele acidente, aquela circunstância má, é para você construir Cristo. De novo, de dentro para dentro. O triste do ser humano é que ele projeta. E aí ele perde todo o efeito, ainda aborrece o Espírito Santo. Ou se afasta dele. É isso, Adilson? Basicamente isso aí, Mauro. Felizmente, né? O viver segundo o Espírito já te dá essa, entre aspas, facilidade de planejar, quando o Espírito Santo te direciona para isso, né? Quando você se dispõe a ouvir o Espírito Santo no momento de planejar as coisas no seu dia, no seu trabalho, nas circunstâncias que vêm pela frente, né? Eu sempre gosto de trazer para a minha vivência, né? O que eu vivi, o que eu vivo. E, às vezes, eu vejo, por exemplo, correção de texto, né? Word. Todo mundo sabe que é Word, escreve o texto. E aí, o Word fala que você está errado. Ele põe lá um negocinho embaixo. Fala que está errado. E aí, de repente, você começa a descobrir que o Word não é perfeito. E aí, se ele não é perfeito, então, quando dá a minhoquinha embaixo, você fala, bom, o Word não é perfeito, então eu não vou ver o meu erro, porque ele está errando. Entendeu a jogada que eu dei? Porque, então, agora eu desacredito na correção ortográfica, porque ele não é perfeito. E aí, então, não olho mais nada. E é exatamente o contrário. Eu tinha que ver, até no meu inimigo, o que esse inimigo que apareceu na minha frente para me matar, o que tem de circunstância para o bem do crescimento do Cristo em mim. É o contrário do que se faz. Se curva para o bandido, se curva para a circunstância, quando tem que ver o problema dentro de você. Por isso que tem alguns homens aí que acho que foi o caso de Paulo também, né? Que mesmo sendo cortado a cabeça, o cara não voltou atrás. Tem muito homem aí que vou te dar um tiro na cabeça se você falar que é cristão. Está acontecendo hoje em dia, né, Mauro? Está acontecendo hoje e vai continuar, vai piorar. Afeganistão está acontecendo isso diariamente. Bom, eles estão verificando o celular das pessoas, se tiver Bíblia, eles matam na hora. Aí, ó. É assim, né? Isso vai piorar. E essa perseguição e esse planejamento ali, esse crescimento, é sinal, né? Então, a gente tem que ficar atento. E outra coisa, né, Adilson? Ficar atento não é temer a morte, né? Não, não. Não, é ficar atento para crescer rapidamente Cristo em você, para você ter galardões para a vida eterna, né? Não, e também poder testemunhar mais da palavra, né? Exato, aproveitar. Falar, testemunhar, pregar, é isso que é importante. É. Por isso que eu estou achando excelente, né? A gente está gravando os vídeos, a palavra, o testemunho, para que atinja alguém, né? Como eu falei hoje de manhã, que a palavra nunca volta vazia. Então, se um ouvir o que nós estamos falando e entender e buscar a Cristo e se arrepender e ser salvo, está ótimo. Já está valendo todo o esforço. Eu acho que o trabalho que o Espírito Santo está fazendo em nós, no nosso grupo, ele é fantástico. Ele é fantástico. Nós estamos fazendo coisas que eu queria, se eu pudesse fazer uma estatística, ver quantas empresas, né, quanto setor como o nosso, setor empresarial, tem isso como ponta de lança, né? E na vivência, não é meia horinha aqui, não, nossa vivência está sendo alicerçada em cima disso, né? Sim. E que pese todas as peças de tropeço e o ataque do inimigo, que ele ataca, né? Ele está atacando. Né? É verdade, ataca mesmo. Eu tenho experiência própria. Assim, quando eu tinha a Ômega, era uma empresa cristã que propagava a palavra, mas foi ferozmente combatida em todos os níveis, né? Então, é experiência.
Você vê os eventos que aconteceu conosco aí com o pessoal de campo, está atacando, ele vai atacar, né? Sim. Essas pessoas que às vezes não entendem o que a gente está fazendo aqui e desistem, né? E nos abandonam, eu vou dizer assim, não está abandonando a mim ou qualquer um de nós, está abandonando a Cristo. É lógico que pode ter outra empresa que está fazendo isso, mas eu acho bastante difícil. Então, é lógico que tem cristão que pode sair de uma certa igreja e ir para uma outra. Eu acho que não existe isso daí em termos de... ou seja, nós estamos fazendo uma coisa cristã. E quando sai de alguém, eu fico triste, porque não é questão intelectual, é uma questão de engordar o nosso grupo aqui e para testemunhar Cristo de cada um de nós, não só nós, né, que estamos falando. Exato. Bom, acho que é isso aí. Estamos chegando no nosso horário aí. Você quer fazer um fechamento aí do assunto, Adilson? Fecha Não, depois. acho que falamos bastante aí, né? Mas a coisa que nós não podemos esquecer é que Deus é um Deus de planejamento, um Deus organizado, né? Um Deus que ele, como eu digo assim, ele não é um Deus de caos, ele é um Deus de ordem, de paz, e é isso que nós temos que buscar, né? Para que possamos verdadeiramente dar testemunho, né? de vida e entender como Deus trabalha, né? Como Deus trabalha. E vale para todos, né? Vale para todos. Quando fala que tudo que nós fizermos para fazermos com ordem e decência, e tudo aquilo que nós fizermos, fazer de todo o coração, como se fosse para o Senhor, não para homens. Se eu faço uma classificação de sondagem, eu tenho que fazer buscando a excelência ali, como se estivesse fazendo para Deus, não para homem. Se eu estou fazendo uma sondagem no campo, eu tenho que pensar isso. Se eu estou fazendo um projeto, eu tenho que agir dessa maneira. Se eu tenho que eu vou fazer um orçamento, eu tenho que pensar dessa maneira. Exatamente. Né? E isso é que faz a diferença em todo momento. Tudo. Essa é o pensamento, né, a reflexão que eu gostaria de deixar para encerrar. Eu depois das palavras está até difícil de encurtar, não, encupridar o assunto, mas é isso. É muito triste a gente perceber as explicações justificativas para quando as coisas não dão certo, né? E a gente tem que entender que não é isso que Deus quer. Deus quer que olhe para dentro de si e aí o Espírito Santo vai te dar consciência que você sem ele não tem, né? E outra coisa que eu acho perigoso, mas muito perigoso, é o bochicho, né? Escutar as conversinhas, né? Aquelas entrelinhas e falar do outro e, sabe, eu fico muito triste, porque às vezes eu escuto e fico triste, porque eu falo, puxa, não estão ouvindo o Espírito Santo, não o Mauro, não. Não está ouvindo nada, né? Não está ouvindo nada. Nem os conselhos, né? É só pegar o livro de Provérbios, ali está cheio de palavras sobre isso. Então, é um assunto para a gente depois, talvez, falar, porque eu percebo muito eu diria os mais jovens, mas não é só mais jovens, né? Escutando muita conversinha, o outro falou isso, falou aquilo. Nossa, por que não vem pergunta para a origem do diz-que, né? E outra coisa, quando falou aí meu nome, né? Eu ficava, agora eu sei, eu ficava muito irritado quando as pessoas falavam, não, Mauro isso, Mauro aquilo. Eu devia falar, o Espírito Santo isso, o Espírito Santo aquilo, o Espírito Santo aquilo. Ou seja, não é o Mauro, é o Espírito Santo. Pode vir através do Mauro, mas não é o Mauro, é o Espírito Santo. Agora, se você acha que não é o Espírito Santo, então se afasta do Mauro, porque o que tem de bom do Mauro é o Espírito Santo, não é o Mauro, né? Então, quando a pessoa começa a pegar a palavra Mauro como chave de cadeia, né? Eu falo que é uma sacanagem, porque não é isso, porque não é complicado. objetivo. É complicado.
Bom, E normalmente a conotação não é boa. pois é. Pois é. Pois é. É para usar de alguma forma e muitas vezes não é boa, é isso mesmo. Não é Porque boa. o inimigo usa esse tipo de coisa de uma forma muito persuasiva, que você não percebe que você está semeando o mal, não o bem. Né? Tem um trecho, a palavra diz assim, que a boca fala e que o coração está cheio. Isso. Então, dependendo o que você fala, a conotação que você dá, né, transparece tudo aquilo que está no teu coração. Por isso é importante, é melhor estar cheio do Espírito Santo e de Deus, né, do que das coisas do homem. Mas é uma alegria estar aqui com você, com o pessoal que está nos escutando, prestigiando. Isso. Espero que muitos ouçam aí na internet, porque a gente está dando uma forma de a gente dar amor, né? Esse é o verdadeiro amor, né? É falar de Cristo, é sentir alegria em falar dele, do Espírito Santo, e que nós fazemos parte de Cristo, ele faz parte da gente, e que se não fosse ele, se não fosse o Espírito Santo, a gente não seria nada, né? E ainda vai parar no inferno, vai viver eternamente no inferno. Bom, é isso, né, Deus? É isso aí. Querido, Então, obrigado. uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Mauro. Muito obrigado, boa noite a todos. Deus abençoe a todos aí. Obrigado igualmente. Até mais. Até.